Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Todos vocês que estão em sintonia conosco, receba agora da equipe da Rádio Mundial, junto com o programa Caminhos da Consciência, um grande e fraternal abraço. A todos vocês que todo sábado às 13 horas nos acompanham aqui para conversar, entrar em sintonia sobre diversos assuntos diferenciados, para que através desses assuntos, juntos, nós possamos ter uma vibração melhor, uma vibração mais positiva, uma vibração onde a gente começa a entrar em sintonia com assuntos que normalmente não são tratados no cotidiano. Então eu, Newton Schultz, procuro sempre trazer aqui para vocês um bate-papo onde todos nós juntos, mesmo eu falando, vocês nem imaginam o quanto eu intuo aqui quando eu estou falando. Não é uma coisa premeditada, os assuntos vão vindo e nós vamos trocando uma ideia. Então, na verdade, por mais que vocês estejam numa função mais receptiva agora, existe uma troca. E é essa troca, é essa sintonia que acaba fazendo com que nós tenhamos uma vibração melhor, mais positiva. Eu sempre procuro trazer aqui no meu programa uma mensagem positiva em relação a tudo que está acontecendo. Nós estamos num momento difícil, a gente percebe isso nitidamente, o planeta pedindo essa transformação, e essa transformação ela será impactante em todos os setores, nas áreas sociais, envolvendo educação, envolvendo política, envolvendo tudo. Então existe uma força maior, existe uma consciência que faz com que essas transformações do ciclo se firmem e tragam para nós um novo. E isso inevitavelmente irá acontecer. Isso não terá nomes, não terá dogmas, não terá religiões, não terá nada como rótulo. Eu acredito que esse novo, ele vem para abarcar tudo que nós produzimos de bom, porque nós chegamos agora no momento onde não tem jeito, agora é o momento da ascensão, é o momento de todos nós juntos percebermos o que somos como humanidade, e como humanidade, junto de todos os reinos, a gente vai juntos cair para o caminho da evolução. Quando eu digo cair, digo chegar, produzir, criar e trilhar. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos hoje, no programa, vamos conversar um pouquinho sobre as mães. Amanhã, domingo, nós vamos conversar com nossas mães, de coração para coração, de mente com mente. Então vamos desenvolver um pouco esse tópico, essa coisa maravilhosa que é essa força do feminino, essa força que existe em todas as mães terrenas que estão aqui. Minha mãe que está me ouvindo agora, a Dona Maria, de Mato Grosso, receba um grande, mas imenso abraço do seu filho, que faz esse programa hoje para você e também para todas as mães passadas, mães presentes e também mães futuras que estão em sintonia conosco, esse dia maravilhoso. Eu sempre vejo, a gente tem dia para tudo, Paulo, André, tem dia para tudo, tem dia disso, dia daí, hoje mesmo deve ser dia de alguma coisa, mas para mim dia da mãe é todo dia, isso aí não tem jeito, mãe é uma só, e a gente tem que estar em sintonia com essa força. Queridos ouvintes, vamos meditar um pouquinho nesse tema, vamos colocar assim, mãe. Vamos pensar num sentido cósmico e num sentido terreno. Quando nós falamos de seres humanos, que somos todos nós somos feitos de pó de estrelas. Nós somos seres humanos aqui, ainda caminhando para o final da sua jornada, somos seres incompletos. Então nós recebemos esses eflúvios cósmicos. Aí nós pegamos os princípios herméticos, pegamos o princípio da correspondência, Tudo que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, assim como nós somos feitos do pó de estrelas, as estrelas também são feitas através da nossa consciência. Então, quando nós falamos dos seres humanos, nós estamos falando das projeções dessas forças. Então, existe um pai cósmico, existe uma mãe cósmica e nós somos os filhos terrenos com este DNA cósmico aqui no planeta Terra. Então, vamos começar a entender esse arquétipo de mãe
Vamos começar a entender essa força que plasma o que não existe ainda como uma realidade, vamos dizer, material. Quem nos dá todo esse princípio é o que nós chamamos de mãe, que existe no seu princípio cósmico e se manifesta também aqui como uma realidade terrena. Então vamos compreender isso. Vamos pegar um símbolo como exemplo para a nossa reflexão inicial. Quando nós pegamos o símbolo da Grande Mãe, da Virgem Maria, nós pegamos a estátua correspondente a ela, o que nós temos? Nós temos a forma triangular e ela tem, principalmente, aí que estão os pontos que eu gosto de refletir. Ela tem um manto azul, que representa o céu, e é cravejado de estrelas, que representaria, no caso, a noite, né? Bem semelhante ao interior da nossa bandeira, o nosso globo azul, com as estrelas ali. Então, quando nós pensamos, a gente vê em várias teogonias, várias religiões, todas essas representações de deusas, esse poder feminino como uma potestade cósmica. Quando nós pensamos na Grande Mãe, vamos refletir no nosso céu, vamos projetar esse símbolo fantástico que está na Virgem Maria, na sua estátua, e vamos colocá-lo no seu sentido cósmico. Primeiro nós devemos meditar no sentido que a força fecundadora, ou a força que não tem nome, onde está localizado o espaço ilimitado, ou onde está o oceano sem praias, ou seja, a consciência que nós começamos a chamar de Deus, mas na verdade ela não possui, ela não tem uma forma. Quando ela começa a se objetivar, no sentido da sua materialização, é aí que entra o processo da mãe. Então a mãe é aquela que recebe, é aquela que abarca essa força fecundadora cósmica e celeste, e ela começa a plasmar e dar forma como se fosse um grande útero, um útero cósmico. E daí surgem os planetas, surgem todas as consciências do mundo manifestado. Quer ver como vocês vão entender isso? Se você chegar e você entrar na internet agora e você colocar assim, mapa astrológico, você vai perceber que um mapa astrológico, a representação do céu, que é um símbolo fantástico também, é um círculo. Na verdade é uma elipse, mas vou explicar como que representa isso. Ele representa um círculo, e esse círculo é composto hoje de 12 signos. Daí que você pega que todos os grandes seres sempre utilizaram o poder do 12 para o seu trabalho. O exemplo mais clássico que temos desse grande ser da Era de Peixes, esse grande Bodhisattva, foi Yeshua Ben Pandira, ou o Cristo, que nós conhecemos, que ele tinha os seus 12 apóstolos. Então nós temos esses 12 signos do zodíaco que representam o quê? Quando nós olhamos, seria a força ou um grande elo cósmico que nos envolve, tendo a Terra como centro, pensando no sentido da Terra como centro e não o Sol como centro, sendo que nós estamos aqui na evolução terrestre. Então nós temos esse grande útero cósmico que são os 12 signos do zodíaco que nos abarca. Então todo o caminho dos planetas, ou os 7 filhos dessa grande mãe, vocês já vão entender isso, eles passam por esse elo, ou por esse grande círculo que nos envolve, recebendo essas forças vibracionais, dessa força cósmica que vem além desta realidade. Então nós temos um grande útero aí. E todas essas forças celestes, criadoras, quando elas se projetam nos 12 signos do zodíaco, que representam uma grande elipse que nos envolve como um grande útero cósmico, quando elas se objetivam no centro, elas chegam aqui no planeta Terra. Então nós, seres terrenos, nós temos o nosso DNA cósmico, nós temos essa força projetada do que nós chamamos na teosofia de além a caixa, ou a energia que está além da compreensão humana, que aí nós começamos a colocar o nome de Deus, isto e aquilo, divindade, e essas energias, para se projetarem no ser humano, elas têm que passar por esse grande útero cósmico, que na astronomia é chamada de eclíptica. Então todos nós, queridos ouvintes, somos formados, somos criados e recebemos essa projeção criadora para termos o nosso propósito. Então, desta força, desta representação terrena, surgem as mães.
Então, as mães que nós temos aqui, elas representam, no seu sentido fidedigno, a consciência deste grande útero cósmico que representam os 12 signos do zodíaco. Então, quando nós estamos aqui no planeta Terra, quer ver você compreender melhor a função da mãe cósmica? Se você olhar na rua, você vai perceber que nós temos os cabos que trazem a energia com toda aquela força. Essa energia dos cabos, ela tem que passar por um transformador que está no poste, e esse transformador, pela própria palavra, ele transmuta ou ele modifica essa energia, e nós temos isto projetado nas lâmpadas dentro dos ambientes. Então vamos fazer a correlação agora para você compreender. Esta energia que está nesses fios ou nesses cabos, elas representam essa força criadora. Mas essa força criadora, para ela ter um potencial real e manifestado, ela tem que passar pelo transformador. E o transformador representa, no caso, a mãe. Seria como se a energia primária fosse o pai. Quando ela entra no transformador, é a própria mãe, porque ela pega, ela transmuta e ela gera o potencial criativo que se manifesta como eletricidade que acende as nossas lâmpadas nas nossas casas. E essas lâmpadas quem são? Somos nós, os filhos. Então, da mesma forma, você faz analogia. Os cabos é a força criadora celeste. O grande cinturão zodiacal representa o transformador e nós, como a lâmpada, representamos o planeta Terra. Então, continuando ainda nesta analogia, qual é a nossa função? Nos iluminarmos. Quanto mais nós entrarmos em sintonia com esta mãe cósmica e com este pai cósmico, mais nós temos o potencial da iluminação, de acordar, de começar a compreender, desvendar as realidades do universo. Esta é a função do ser humano que está ainda numa quinta etapa de 7 que encerrará a sua evolução. Então todas as mães trazem dentro de si esse potencial de criação, trazem essa força de luz que através do amor colocam, fazem com que tenha a realidade manifestada de seus filhos aqui no planeta Terra, e com isso nós continuamos a evolução. Então, com isso nós temos condições de entender primeiro esse processo cósmico. Aí nós entramos nos planetas como um outro exemplo, ou mesmo uma constelação fantástica para entender a comemoração no mês de maio. Por que que o Dia das Mães tem uma fluência com o mês de maio? Isso é fantástico. No sentido astrológico, quando o Sol está em Touro, que é exatamente este momento de agora, o Sol está, toda criança que nasce hoje, nasce sobre os auspícios de Touro. Isto está alinhado com quem? Com as Pleiades. A constelação das Pleiades, onde tem a famosa Alcione, onde ali nós temos, na verdade, uma força, um esteio desses sóis espirituais que são ocultos pelo nosso sol físico. As Pleiades guardam esse arquétipo do feminino universal. Se você estudar na mitologia as Pleiades e todo o sentido oculto do que está ali, você entra em relação às rainhas ou às princesas que existiram na época da Atlântida e foram preservadas pelo grande eterno quando houve o declínio dessa civilização, e suas consciências foram colocadas nas Pleiades. Então essas pessoas fantásticas, vamos chamar de pessoas porque elas estavam na face da Terra, essas consciências hierárquicas, lindas, maravilhosas, que carregam, e carregavam na Atlântida todo esse arquétipo maravilhoso, esta consciência está totalmente plena e manifestada nas Pleiades. E o Sol astrológico se alinha com esta força e com esta consciência. E com isto, essa energia causal se projeta e vem aqui para a face da Terra. Um outro exemplo, fazendo analogia com planetas, sendo que é o que eu estou comentando com vocês agora, os dois planetas que carregam o arquétipo do feminino universal, nós temos quem? Nós temos a Lua e nós temos Vênus. Por isso que todas as divindades femininas sempre estão associadas à Lua e Vênus. E é facilmente compreendido isso quando a gente
começa a entender o movimento desses astros? Astros, sim, porque na astrologia a Lua é um planeta e não somente um satélite da Terra. A Lua é conhecida como a mãe da Terra e Vênus, o espírito da Terra. Então, quando falamos da Lua, nós estamos falando do seu ciclo ao redor da Terra, assim como a mãe que circunda o berço do seu filho, que ainda está em evolução, ela faz o seu ciclo em 28 dias. Então, quando nós pensamos na mulher, 28 dias a mulher possui o seu ciclo cateminal. É o seu ciclo de limpeza para que ela se purifique e ela tenha condições de ter o seu potencial de gestação. Aí que nós entramos em Vênus. Então, Vênus, ao redor do Sol, no sentido astrológico, ele faz o seu caminho em 9 meses. Então, observem todos vocês, queridos ouvintes, a grandeza do potencial manifestado na mulher como reflexo do movimento desses dois astros femininos. Então a Lua, 28 dias ao redor da Terra, ela limpa o aura terrestre nesses 28 dias, para quem entrar em sintonia com essas consciências celestes, e com isso vem a força de Vênus com os seus 9 meses, e vem o ciclo da gestação feminina. Então toda mulher, ela é lunar e ao mesmo tempo ela é venusiana. Quando ela entra em sintonia com os valores da Lua, aí nós temos o que nós chamamos a taça de soma. Quando nós falamos das realidades do Oriente, a taça de soma é a taça do sangue, mas o sangue no sentido da purificação. E por fim, nós temos a taça de Chukra, que é a taça venusiana ou a taça de leite. A taça que no seu ciclo de 9 meses, ela representa de uma forma maravilhosa o Amrita dos hindus, ou o líquido que representa todos os valores espirituais que ali estão contidos. Então, queridos ouvintes, quando nós pensamos na mulher, quando nós pensamos no seu sentido de mãe, tudo já está desenhado nos astros, tudo já está projetado cosmicamente. E nós somos reflexos desta consciência. Então, neste programa Caminhos da Consciência, que todas as mães se sintam saudadas, que todas as mães possuem os valores dessas realidades cósmicas projetadas aqui, para poder gerar, através da linguagem do amor universal, a possibilidade de todas as consciências que estão prontas para reencarnar no mundo humano, elas sejam em comunhão com a vibração de todas as mulheres que estão aqui no contexto evolutivo, uma reprodução deste amor universal, deste amor cósmico, que se torna também um amor terreno. Feliz será a humanidade quando a compreensão de todos esses mistérios se manifestar no coração, se manifestar como uma realidade projetada do próprio amor, para que todos nós juntos tenhamos essa fraternidade, esta comunhão. Eu não vou colocar no pé da letra, mas todas as mães, por mais que devido a alguns momentos, algumas situações, elas reneguem os seus filhos, de repente mães jovens, todas possuem uma extensão do seu amor, da sua força criativa em relação à realidade de todos os seres que nascem delas. Imaginem, queridos ouvintes, se todos nós tivéssemos despertados a fraternidade entre todos nós, a fraternidade e o amor verdadeiro que existe de uma mãe para um filho. Imaginem como seria o planeta Terra. Então eu pergunto para vocês, aí os homens se isentam desse compromisso, muito pelo contrário. Quando nós estudamos que os valores interiores de um ser humano trabalham a polaridade do que ele é externamente, toda mulher traz dentro de si valores masculinos fantásticos, assim como todo homem traz dentro de si valores femininos. Então, quando nós pegamos essas forças, o ser humano, quando ele coloca o seu interior para fora, normalmente ele busca a sua polaridade como complemento. Então nós podemos dizer que os homens são solilunares e as mulheres são lunisolares. Então, queridos ouvintes, que todas as tradições que representam isso recebam essas informações
no sentido de complementar os valores que estão ali presentes. Então, quando nós falamos do Egito, você pega um exemplo das civilizações, nós estamos falando da deusa Nut. Se você pesquisar, você vai ver a deusa Nut. É uma mulher que Nut origina a palavra noite. É como se ela faz um ângulo de 180 graus, de um lado ela tem os seus pés e do outro lado ela tem as suas mãos. Então, essa divindade egípcia, ela representa aquela força feminina que abarca e protege o planeta Terra. Um outro exemplo fantástico, falando dos Incas, nós temos Mama Oclo, fantástica consciência feminina que está ali projetada, ligada a toda a cultura Inca. Nós temos a Artemis grega, ou mesmo Afrodite, ligada a todos os mistérios venusianos. Nós temos a Ceres romana, nós temos Ishtar da Mesopotâmia e, por fim, nós temos Maria, ligada aos cristãos. Então, são várias divindades simbolizando essa mesma força, esse mesmo arquétipo criador, que traz para todos nós, amanhã que homenageamos o Dia das Mães, sintonia, independente de religiões, credos e filosofias. Então vamos amanhã procurar vibrar com o máximo de nossas forças esse princípio do amor universal que é veiculado por todas as mães. Quando nós pensamos também nos reinos, vamos pensar nos reinos, nós temos a mãe dos reinos minerais, dos vegetais, dos animais, dos seres humanos e a mãe dos anjos. Vamos pensar um pouquinho nessas forças. Então, quando esta realidade, ela se manifesta, por isso que os signos do zodíaco, como eu disse no início do programa, que representam esse grande útero cósmico com uma grande circunferência, são divididos em 4 elementos. Os elementos estão em correspondência com os reinos. Com o elemento terra, nós temos os minerais. Então nós temos a mãe dos minerais, sim. Nós temos as forças voláteis que fazem com que eles se combinem e gerem novas realidades e novas consciências. O que é isso? É a força dessa mãe cósmica projetada no reino mineral. Quando nós falamos do elemento água, nós estamos falando dos vegetais. Nós temos também a força da mãe presente nos reinos vegetais, que se combinam também, e essa força de combinação, a semente quando cai na terra, faz com que surjam novas realidades, os filhos desta mãe cósmica ligada aos vegetais. Nós temos com o elemento fogo, nós temos a realidade da mãe dos animais, nós temos essa força impulsionando os animais já representando bem essa polaridade feminino-masculino, nós temos essa força da mãe presente neles, fazendo com que o reino animal continue sua evolução. E por fim, ligada ao elemento ar, nós temos a mãe dos seres humanos. Aí os seres humanos trazem toda essa força e todo esse potencial que é hoje o reino mandante do planeta Terra. E agora, por fim, quem nós temos? Nós temos a mãe dos anjos, um exemplo Maria, a mãe de Jesus, esses corpos eucaristificados, fantásticos, que estão prontos para gerar, através do próprio Espírito Santo, vamos dizer assim, ou de um processo ainda incompreensível para a humanidade, o nascimento de seres especiais, assim como foi com Cristo, com Buda, com Moisés, com Krishna. Então nós temos essas consciências aqui presentes, e todas as mães estão em sintonia com esta força. Então, queridos ouvintes, feliz Dia das Mães, que seja um dia de muita celebração para vocês. Amanhã, junto com sua mãe, se esteja lá presente, ausente, ou mesmo as mamães que estão jovens ainda, todas prontas para se tornarem pessoas fantásticas e gerarem os seus filhos para que a evolução continue. Se você entrou em sintonia comigo, mande um e-mail agora para mim, ou quando você puder, caminhos2005@terra.com.br. Aí eu indico a minha sociedade iniciática, Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o que eu tenho hoje de melhor para vocês entrarem em sintonia com todos esses conhecimentos. E eu aqui sou apenas um que está transmitindo esta mensagem através da sua visão pessoal. Não estou representando nenhuma sociedade. Queridos ouvintes, feliz Dia das Mães, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.